Olá, sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Hoje meu entrevistado é o Chico Graziano. Ele é agroambientalista, ex-secretário estadual do Meio Ambiente, ex-secretário estadual de Agricultura e coordenador do projeto Sul Metrópole. Chico, seja muito bem-vindo. Obrigado. O que é o projeto Sul Metrópole? Sul Metrópole é uma rede social que nós criamos a pedido do PSDB aqui da capital paulista de São Paulo para discutir quais são as ideias para o futuro da metrópole. Então, nós chamamos Sul Metrópole porque a ideia é um portal colaborativo que trabalha em rede para ouvir dos vários cantos da cidade o que você imagina que São Paulo deverá ser. Obviamente, isso está vinculado à ideia das prévias que estão sendo disputadas agora pelos candidatos que querem ser candidatos a prefeito, e futuramente o Sul Metrópole deverá ser o recebedor de sugestões para o programa de governo do candidato do PSDB que vai ser definido, enfim, em algum momento deste ano, até junho, né? Então, acho que é uma forma de abrir a participação política das pessoas, porque as pessoas não gostam muito dos políticos nem dos partidos políticos, mas querem dar palpites, querem sugerir coisas. Então a nossa ideia foi abrir essa possibilidade e fazer isso em rede, onde você pode fazer o seu login, quer dizer, você estabelece as suas áreas de interesse, né, dentro dos temas que nós oferecemos, e tem sido uma experiência muito legal. Quem participa, quem pode participar? Todo mundo? Todo Como mundo. você disse, só fazer o login? Todo mundo, é só acessar o Sul Metrópole, fazer o login, nós vamos lá perguntar qual a região que ele mora, nós vamos perguntar se ele é filiado ou não ao PSDB, mas não é necessário que seja. Ele vai escolher uma área temática de preferência, a metrópole justa, a metrópole verde, a metrópole saudável, a metrópole educada, que são os grandes temas em discussão, a metrópole integrada, né? São vários temas, ele escolhe e pode postar o que lhe interessar. Nós temos recebido muitos vídeos, né? A linguagem da internet, você sabe disso, o vídeo é muito próprio para esse tipo de discussão, né? Então a pessoa está passando lá em frente a um posto de saúde, ele filma ali algo que ele quer mostrar na rede e ele posta na sua metrópole. Olha, isso aqui não está bom, tem que melhorar. E nós, a estrutura partidária, porque eu não sou responsável pelo PSDB, eu cuido do portal colaborativo, mas a estrutura partidária, os vereadores, etc., e aqueles que querem ser candidatos, estão olhando isso e vendo que essa é a nova linguagem, né? Fazer política como antigamente não funciona mais. Não é verdade. Quais os temas de discussões da sua metrópole? Nós temos esses que são os temas tradicionais de saúde, educação, qualidade de vida, meio ambiente, mas por uma questão do design que nós queríamos ter e da linguagem da internet, nós chamamos a metrópole justa, que é para discutir as questões da desigualdade, da justiça, a metrópole saudável, a metrópole educada, né? Para discutir a questão dos transportes, nós chamamos a metrópole integrada, porque, né, a grande necessidade hoje é exatamente nessa questão da logística de movimentação das pessoas e do transporte público versus do transporte privado, particular, os veículos, né? Então são todos os temas, o internauta escolhe um e vai fazer a sua discussão, como ele faz no Facebook, como ele faz no Twitter. Nós criamos esse ambiente para que ele possa não só se interessar, mas como ele possa contribuir. Diga aí qual é o ponto que você quer falar da sua metrópole. Então a gente estimula o internauta a dar um palpite. Acho que isso é muito legal. É muito legal. Como uma discussão entre as pessoas na rede metrópole pode ajudar para melhorar a cidade? Bom, a discussão em si não é ela que melhora, mas ela cria consciências, né? E tudo que precisa acontecer, o passo seguinte, são aqueles que querem ser políticos representantes dessas pessoas que prestem atenção naquilo que estão dizendo, né? Porque os políticos tradicionais, só eles falam, ouvem pouco. E a lógica da participação na internet é o contrário, né? Você tem que abrir-se e escutar o que estão falando, especialmente de vocês, os mais jovens, né? Que a política está muito envelhecida, não só em São Paulo, mas no Brasil. Envelhecida de ideias e de pessoas. Eu acho que a juventude quer participar, gosta de participar, mas não necessariamente da forma tradicional.
E se não participar, essa velha guarda vai continuar mandando. Então é um dilema da própria juventude. Ou você participa da política, nas formas que estão sendo abertas, ou também não adianta reclamar. Tá? É verdade. Isso aqui é um dilema da participação. Né? Se a gente fala assim, todo político é ladrão, não é verdade. Né? Nenhum partido presta, não é verdade. Então é preciso, ao participar, você fazer essa, vamos dizer, melhoria na política que está precisando no nosso país. E tem muito acesso? Você acha que faltam ambientes para esse tipo de discussão? Não, que falta ambientes, falta. Basta você procurar. O ambiente que nós oferecemos na sua metrópole, ele é único. Eu dirijo também o site do Observador Político. Né? Esse já é vinculado ao Instituto Fernando Henrique Cardoso, porque foi uma ideia que o ex-presidente teve, que me convidou para pensar alguma coisa com essa ideia de alguém que esteja observando o que está acontecendo no país, fazer discussões. Né? Observador Político, hoje nós estamos mantendo uma média de 5 mil acessos diários, com 5 meses de trabalho. Nós já somos em termos de comunicação digital, já significativo. Pode nos buscar que você acha a gente já muito espalhado por aí. E alguns vídeos ou algumas discussões que aconteceram na rede do Observador já se tornaram virais na internet, já se espalharam por aí. A sua metrópole é muito mais jovem, ela é focada para São Paulo, né? E óbvio, a expectativa nossa é que ela tenha uma participação muito grande também. Muitas vezes as informações da internet elas são erradas. Muitas opiniões não são corrigidas. No site é possível fazer essa mediação? Então, o site, como é um site de discussão, é como uma discussão que você faz com os grupos de amigos no Facebook. Entra a gente que fala uma coisa, entra o outro lá e diz, olha, não acho bem isso daí, acho diferente, concorda, discorda, curtem ou não. O fato de ser uma plataforma de rede social permite essa interação. Então, se alguém posta um comentário ou um vídeo, você tem o espaço para debater aquilo que foi postado, não fica fixo. Então, uma leitura, né, da página toda permite você ver se aquilo que alguém colocou lá deu liga ou não. Né? Minha pergunta assim, existe um mediador, apesar de nunca ter o que é certo e o que é errado? O mediador é o moderador, Sempre tem um ponto de vista, né? São 3 verdades. A sua, a minha e a verdade. É a verdadeira. É a verdadeira. Não, os nossos moderadores, eles são coordenadores temáticos. Eles cuidam mais do conteúdo, para cumprir o código de conduta do portal. Não vão interferir nas discussões. Só quando ela ultrapassar os limites da convivência na própria internet. Né? Porque às vezes tem gente que entra e xinga o outro de filho disso, filho daquilo. Não dá. Então, os nossos moderadores, eles mais acompanham isso e vejam, por exemplo, se estiver faltando algum conteúdo para melhorar a discussão que está sendo feita, eles têm que buscar um conteúdo, um artigo ou um livro e entrar na discussão e dizer, olha, seria bom vocês lerem esse artigo aqui. Quer dizer, são moderadores nesse sentido, são de conteúdo. E alguns outros olham a questão do código de conduta, mas aí, hoje em dia, a internet, ela própria se regula quanto a isso. Né? Entra gente que fala uma bobagem, o outro já entra e fala, cara, cai fora daqui, porque não estamos aqui para isso. Né? Pelo menos essa é a qualidade que a gente imagina. Chico, existem muitas formas de melhorar. Essa forma de participar é uma delas e ela é muito importante, né? Bom, eu acho que a internet está oferecendo para a política um instrumento de participação que não existia. Né? E, como eu disse antes, é necessário que, especialmente a juventude, participe. Faça política do jeito que ele quer fazer. O que não pode é cair na posição que você acha que a política não serve para nada. Isso é uma pelada de vagabundo. Né? Porque quanto mais acharem isso, mais os vagabundos vão tomar conta da política. Porque tem muito mesmo. Né? Então, eu acho que a internet ela abre um espaço de participação que antes não existia. Você quer participação? Você tem vontade de ir sábado à noite, uma reunião do diretório do partido tal, ninguém vai. Então, as redes sociais elas estão possibilitando isso, uma renovação da política. Isso é fundamental. Né? Essa renovação você percebe acompanhando nas redes mundiais existentes, ou, no caso do Observador Político, que nós já estamos com a maior experiência, se vê isso claramente. As pessoas querem participar.
E quando você oferece uma possibilidade, ele entra fazendo. Como as opiniões dos cidadãos chegam aos ouvidos dos políticos? Dessa forma, né? Você abrindo canais de participação adequados. O melhor deles é a internet, na minha opinião, e desde que os políticos abram seus ouvidos. Né? Eles estão abertos a isso? Não sei. Eu acho você é um político, você pode dizer. Eu sou um político, mas eu não sou um político, vamos dizer, não disputo mais eleições. Né? Eu já fui deputado federal, fui 2 vezes. Né? Eu gosto da política, discuto a política, acho que ela é fundamental para as democracias. Né? E os políticos que se cuidem e abram seus ouvidos, porque o que vem vindo aí é muito diferente. Basta ver mundialmente o que aconteceu, né? No Oriente Médio ou em qualquer local onde a internet consegue mobilizar pessoas. E aí gente que está há 30 anos no poder, achava que estava tudo tranquilo, caiu. Né? Então acho que esta possibilidade de melhoria da nossa democracia via o 2.0 é muito importante. Chico, que tipo de artigos você publica no site? Bom, no meu site eu republico o que publico, especialmente no jornal Estado de São Paulo, que é um veículo da qual eu sou articulista faz 9 anos já. Né? Eu publico em outros veículos ocasionalmente, né? Na Folha de São Paulo, no Globo do Rio de Janeiro, ou em revistas que me convidam para publicar. E algo que no blog que eu tenho no Observador, enfim, o meu site apenas é um aglutinador dos meus conteúdos. Quem botar lá o Chico, por exemplo, o X, acha as referências sobre mim. Né? Acho que isso é mais uma prestação de serviços. Onde eu publico mesmo são nas redes, né? E no Estado de São Paulo. Eu sei que você faz muita coisa, até sacanagem perguntar, mas você tem mais algum projeto em andamento? Não, eu comecei em 2012, se eu der conta de fazer o que eles estão me propondo já está suficiente. Né? Basicamente, esse investimento intelectual e político no que eu chamo os projetos de democracia digital. E tematicamente envolvidos com a questão da economia verde, que é o tema fundamental que eu trato em termos de conteúdo. Né? A linguagem, eu acho que é a internet, as redes sociais, a participação política. Agora, o tema meu é a economia verde, especialmente nos temas ligados ao agroambiental. Chico, você, como agroambientalista, qual a sua opinião sobre o novo Código Florestal que está sendo muito discutido ultimamente? Eu tenho uma opinião favorável a essa última versão, que foi votada no Senado da República. Esse assunto vem sendo discutido há 11 anos no Congresso Nacional. Eu fui deputado, eu participei disso, mas nunca caminhou. Depois, mais recentemente, a Câmara dos Deputados fez andar o projeto, relatado pelo deputado Aldo Rebelo, mas foi muito contestado. De qualquer forma, aprovado na Câmara, foi para o Senado. O Senado deu uma boa revisada nessa matéria e dourou um pouco as posições, fez uma composição política que era necessária entre o ruralismo e o ambientalismo. Eu acho que o projeto que voltou agora para a Câmara, porque é assim que funciona, né? A Casa Revisora tem que voltar para a casa de origem, em março deve ser aprovado. Eu tenho uma visão bastante positiva desse. Pode ser que a Câmara ainda faça aqui uma ou outra modificação, mas o texto é um texto adequado ao momento que nós estamos, no qual é preciso regulamentar o processo da produção agropecuária, que pelo Código Florestal que vige desde 1965, 90% dos agricultores são todos ilegais. E isso, para um país que é uma potência agrícola como a gente, não podemos permitir que 5 milhões de agricultores sejam considerados criminosos. Né? A começar dos meus avós, meus pais, das terras que a minha família teve, ou tem alguns irmãos meus ainda em Araras, aqui no interior de São Paulo. Pela lei do Código Florestal, você não poderia ter feito o que fez. Bom, mas o processo histórico levou a isso, naquela época, nos anos 1920, 40, 60. Então é preciso acertar isso. Ao acertar isso, você não pode também livrar a vara de quem fez agora, recentemente, desmatamentos que não podiam ter sido feitos. Então você não pode dar anistia para desmatador. É preciso separar o joio do trigo. Tem um artigo no seu site que é muito bacana, que você é a favor da discussão, do diálogo. O que você acha que os ambientalistas exageram e o que você acha que os
os ruralistas pecam? Eu acho que os ruralistas... Nessa exatamente. Eu, nessa discussão toda, especialmente pelo meu Twitter, eu fiquei discutindo o seguinte, que só será aprovado o novo Código Florestal se houver a derrota dos radicais. Então nós temos que derrotar... Dois extremos, né? Nós temos que derrotar os extremados ambientalistas e os extremados ruralistas. A derrota deles é que permitirá você fazer uma composição para uma situação. Quais são as posições extremadas? Os ruralistas extremados acham que hoje ele tem que estar fazendo como fazia no tempo dos nossos avós. Que história é essa de preservar? Tem que deixar o pau mesmo, tem que derrubar tudo, o mundo precisa de comida, etc. Eles raciocinam como no tempo dos nossos avós. Eles não perceberam nada das mudanças do mundo. Então, esses têm que ser derrotados, porque não há como atender às propostas que eles fazem. Por outro lado, os ambientalistas radicais, que eu já algumas vezes chamei de ecoterroristas, eles colocam uma situação assim, nossa, se isso aqui acontecer, está tudo acabado, o mundo vai acabar. E não vai acabar. Né? E outra coisa, você precisa ter produção, precisa ter comida para o mundo, e a demanda por comida vai aumentar. Então, pela posição mais extremada, hoje nós teríamos que tirar da produção agropecuária algo como 70 milhões de hectares que estão ocupados na produção. Isso aí, essas escarpas não poderiam estar ocupadas com o café que estão lá. Bom, pela lei do Código Florestal não poderiam. Só que esse café estava lá faz 50 anos. As maçãs de Santa Catarina são produzidas nos topos dos morros por causa da altitude e por causa do frio. Né? Ou as regiões da zona da Mata Mineira, onde faz o queijo mineiro e aquilo que ninguém resiste quando pega, que é um bom doce de leite de Minas. Aquilo é feito em montanhas que, pela lei atual, teriam que ser reflorestadas. Quer dizer, não vão acabar com o queijo mineiro. Quer dizer, isso não vai acontecer. Então, é preciso contemporizar isso que nós chamamos. Consolida a agricultura produtiva do país e você coloca normas que vão funcionar daqui para frente. Né? Então, esse o jogo que foi difícil de ser feito. Né? Porque os ambientalistas mais radicais, até hoje, são comandados pela senadora Marina Silva, ex-senadora, acham, não, tem que vetar essa lei, porque vai aumentar o desmatamento. O desmatamento no Brasil vai aumentar ou diminuir em função do controle do governo. Não tem nada a ver com a lei do Código Florestal. Nem teve antes. É só botar a polícia, como eu pus aqui no estado de São Paulo, que o desmatamento vai lá embaixo. Né? Então, não é a lei que aumenta ou não o desmatamento. É a consciência das pessoas e a capacidade de fiscalização do Estado. Bota a polícia para ver se desmata. Uma lei sem gente para fiscalizar não serve de nada. Não serve de nada. Aqui no estado de São Paulo, Priscila, nós temos 2.200 policiais ambientais armados com revólver na cinta. 2.200. Em toda a Amazônia funcionam 900. Então, não adianta falar que é a agricultura que está acabando com a Amazônia. O que está acabando com a Amazônia é falta de poder público. Né? E é preciso agir nesse sentido. E não é o discurso ambientalista que vai resolver isso. É a capacidade efetiva de atuação do poder público, né? Que tem que ser reforçada. Chico, você acha que é possível conciliar produção rural com preservação, visto o crescimento populacional? É difícil, mas é possível. Você sabe que eu me sinto um privilegiado na vida nesses assuntos, na vida em geral. Eu fui secretário de Agricultura quando o Mário Covas era governador. Eu fui secretário de Meio Ambiente quando o Serra foi governador. Então, eu já fiz as duas coisas. É por isso que eu me considero um agroambientalista. Né? A minha formação é de engenheiro agrônomo, mas eu já fui produtor orgânico, aliás, um dos primeiros do Brasil. Em 1977, eu produzia em uma horta orgânica, lá em Jabuticabal. Então, é possível fazer as duas coisas, conciliar meio ambiente com a agricultura? É, mas tem que fazer. É mais fácil falar do que fazer. Mas o fato é que as técnicas existentes hoje, elas permitem fazer isso. Fazer boas práticas agrícolas, né? E ao mesmo tempo que você produz com elevados níveis de produtividade, porque o mundo vai demandar alimento e está demandando cada vez mais, você preservar a biodiversidade.
você vê, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nessa selva de pedra, existem mais pássaros em diversidade do que na fazenda que eu morava aqui no interior de São Paulo, em Araras. Então, os pássaros voltaram. A natureza, ela faz alguma coisa que a gente pode chamar, já foi chamada, existe uma segunda natureza, que é a natureza modificada pelo homem. Então, se você não consegue manter a natureza selvagem, essa é mais difícil, a não ser nos parques e reservas, é possível ter uma segunda natureza equilibrada. É isso que eu acredito. Eu penso, inclusive, que tem muitos ambientalistas, ou se julgam ambientalistas, que eles têm certo preconceito contra a agricultura. Então, qualquer informação que vem contra a agricultura, contra a pecuária, ela tende a ser destacada e valorizada. E falam cada bobagem enorme. A última que eu vi na internet é de que a poluição, ou melhor, o efeito estufa advindo da pecuária bovina no mundo é maior do que o efeito de poluição dos automóveis que giram no mundo. Ou seja, por esse raciocínio que é preconceituoso, é como se os bois, as suas vaquinhas, os seus bezerros fossem mais poluidores para o mundo do que todos os automóveis, caminhões e motocicletas que expelem poluição. Ora, não tem o menor cabimento. É uma forma de raciocínio deturpada. Ela é influenciada pelos vegetarianos, que querem combater o consumo de carne, que não tem nada a ver com isso, você tem um filho que é vegetariano, né? Mas que mistura vegetarianismo com salvação da humanidade. Né? Você pega essa questão lá do Pantanal. Muita gente acha que o gado do Pantanal destrói o Pantanal. Conversa fiada, é o contrário. É o gado do Pantanal que preserva, porque ajuda a manter as pradarias baixas. Isso nos Estados Unidos é comprovado cientificamente. A Embrapa já fez estudos desses aqui no Pantanal também. Então, o gado não é ele que estraga. Quem estraga o mundo é a civilização humana. Né? São os costumes, as atitudes ou a falta de atitudes que criou uma civilização que vive no consumismo. Então tem muita gente, eles que eu chamo os radicais, eles brigam comigo. Eu falo, enquanto estão fazendo esse discurso radical, são extremamente consumistas, não saem de shopping center. Né? E aí que está o problema, né, da pegada ecológica, é no elevado consumo de tudo. Eu acho que nós precisamos ter posições mais equilibradas. Eu acho legal o discurso extremista, porque ele provoca reações. Eu já subi em árvores para defendê-las, quando era moleque, obviamente, agora eu não consigo. Né? Isso é necessário, você fazer um discurso radical. Mas você tem que ter a consciência que você força o raciocínio para compor uma posição. Se você ficar batendo o pé no raciocínio, fica bonito, mas não acontece nada. É verdade. Você, como agroambientalista, qual a sua expectativa para Rio Mais 20? A Rio Mais 20, eu vou escrever sobre isso, eu estou preparando... Talvez eu vou escrever uma coluna e não sei se vou fazer mais coisas sobre isso. Eu acho que a Rio Mais 20 está virando um X-tudo. Um X-tudo no sentido de que a agenda proposta para a discussão, ela ultrapassou muito o escopo de uma discussão que se imaginava sobre a sustentabilidade. Então, o petismo brasileiro começou a incluir na discussão de tudo. Não, tem que ver a questão das desigualdades, da miséria, do acesso a informações, isso, aquilo, e na minha opinião, está perigando perder o foco. Né? O foco é fundamentalmente na questão da sustentabilidade do ponto de vista do planeta e da civilização humana. Então, se você quiser usar a Rio Mais 20 para resolver os problemas do mundo todo, os da miséria, os da pobreza, os das desigualdades em geral, eu acho que vai virar uma situação que vai ser muito legal, mas não vai acontecer nada, infelizmente. Muito bem. Chico, muito obrigada. Infelizmente acabou nosso tempo. Muito obrigada pela entrevista. Só faça um convite aos telespectadores de que forma eles podem ajudar e contribuir aí para um mundo melhor. Bom, eu acho que cada um está procurando as suas formas de contribuir. Primeiro, eu preciso ter consciência de que não adianta esperar que o governo faça as coisas. O governo tem coisas que tem que fazer. Mas, em geral, muitas mudanças dependem de atitudes de cada um de nós, dos nossos filhos. Né? É que você pode fazer em casa mesmo ou na sua atitude cotidiana. Nós oferecemos, através dos canais que aqui colocamos, do portal Sua Metrópole ou do Observador Político, duas possibilidades de participação. Eu acho que é isso, especialmente, que nós que já andamos um pouco na vida,
esperamos que os mais jovens tenham uma atitude mais propositiva, mais participativa. Não entra nessa do niilismo, nada funciona, tudo é errado, tudo é uma porcaria. Tem muita coisa errada e muita porcaria, mas se você não participar, não vai mudar. E a participação tem que ser através da política, se não da política velha, da nova política que a internet permite que seja feita. Muito bem. Muito obrigada, Chico. Obrigado a você. Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês também que assistiram aí. Espero que tenham gostado. Entre no site fiscaisdanatureza.com.br. Lá vocês vão achar muitas entrevistas dos mais diversos especialistas aí na área ambiental. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.